Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou falar um pouquinho sobre produto e preço no marketing internacional. A ideia é que a gente discute um pouquinho sobre os fatores que influenciam tanto a produção, produtos e a adaptação desses produtos para o mercado internacional e também falando um pouco sobre preço, como a gente precifica dentro desse mercado. Então eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo e a gente segue à disposição de vocês. Vamos para a aula. Bom, então vamos entender um pouquinho sobre qual que é o objetivo real de quando você fala sobre produtos no mercado internacional. A primeira coisa é você transformar aquele público que você entendeu, que está fora do seu país de origem, mas que tem aí condição de ser o seu público-alvo, como um consumidor que seja fiel àquela sua marca, aquele seu produto. Então, o objetivo sempre vai ser proporcionar a chegada desse produto, desse serviço no cliente e fazer com que ele também entenda e se fidelize ali com a sua marca. Então, quando você trabalha com marketing internacional, quando a gente pensa em produto ou serviço em outro país, a gente está pensando em trazer com que aquele produto que você tenha possa chegar em outro segmento, em outro mercado, de uma forma tranquila e de uma forma que você consiga fidelizar aquele público. E aí a gente tem algumas opções para que isso possa acontecer. Nós temos ali a opção de você produzir um produto que seja exatamente igual àquele que foi produzido no seu país de origem, ou seja, um produto que eu vendo aqui no Brasil, eu vou vender em outro país sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de adaptação, simplesmente vou vender aquele produto. Isso é a primeira forma de você lidar com produtos no marketing internacional. Depois a gente tem uma adaptação completa do produto, ou seja, você vai adaptar aquele produto especificamente para aquele nicho de mercado. O produto pode ser até o mesmo, só que você vai adaptar ele para que ele tenha de fato funcionalidade naquele mercado e assim você consiga fazer com que ele se segmente, que ele traga ali fidelização do seu consumidor. E uma outra é a postura intermediária, aquele que adapta muitas vezes ali os nomes do produto, traz algumas características diferenciadas para que possa atender aquele público específico. Então, isso também é uma outra possibilidade quando a gente fala sobre produtos e serviços no mercado internacional. Sobre produto, nós temos algumas definições aí que são bem interessantes e eu queria partilhar com vocês aqui nesse momento. Primeira coisa é entender o que seria um produto total. O produto total seria a soma de alguns componentes. Quais eles? O produto genérico seria a coisa básica, ou seja, o produto em si. O produto esperado, que inclui a expectativa mínima do cliente, inclui a entrega, pagamento e assistência daquele produto. O produto aumentado, que seria a oferta que supera a expectativa do cliente. Aí a gente pode falar sobre várias questões aí, como garantias e créditos e bônus, enfim, algo que vai aumentar a expectativa que o cliente tem sobre aquele produto. E o produto potencial, aquele que refere-se em que ainda falta fazer para poder atrair e fidelizar clientes. Aquele produto que você imagina como ideal para que você possa concluir, então, a sua jornada aí de produção ali no marketing internacional. Então, quando a gente pensa nesses tipos de produtos, a gente tem aí uma característica que vai levar a um produto total. Algo que tem ali a parte genérica, que seria o produto na sua base, o produto esperado, aquele que vai que trabalha com a expectativa do cliente, ou seja, ele inclui todos os processos que levam aquele produto. O aumentado, aquele que tem a perspectiva de trazer mais benefícios ainda para aquele produto, algo que você não espera, que supera a perspectiva do seu cliente. E o potencial seria aquele produto que você vai trabalhar para que ele seja de fato alcançado aí dentro daquele segmento que você escolheu. Negociações internacionais, isso também aqui é interessante a gente começar a entender aí as etapas dessa negociação, porque de fato, quando a gente fala sobre marketing internacional, a gente está falando sobre vender algo em outro país. Então a primeira coisa que você tem que fazer seria determinar a oferta dos produtos e serviços, entender qual que é o processo para você poder ofertar esse produto ou esse serviço. As reuniões que a gente chama de reuniões informais, para que você possa esclarecer dúvidas e acertar detalhes, essas reuniões são muito importantes para que você possa delimitar e explicar e trazer de fato aí uma perspectiva sobre o seu produto e sobre o seu serviço para os potenciais clientes ou potenciais parceiros que vão trabalhar com vocês. A formulação da estratégia por cada um dos intervenientes, que seria a ideia de você trabalhar com qual vai ser o esquema estratégico para você poder colocar esse produto de fato naquele mercado, como que você vai trabalhar com todas as suas vertentes para que você possa trazer aí uma solução que seja interessante. A negociação entre comprador e vendedor, que seria uma outra etapa, uma etapa já mais avançada, que seria você determinar ali custos e preços para você poder saber como você vai estar fazendo essa negociação entre compra e venda. E a implementação dessa negociação, né, follow-up, que seria você colocar isso em prática e trazer aí de fato negócios aí
para o seu segmento. É assim que você consegue entender a negociação e como que você vai trabalhar essa negociação para que ela possa chegar de fato aí a uma venda, um fluxo de vendas contínuo aí a partir das tarefas que foram sendo seguidas e dos processos que foram sendo realizados. Sobre os canais do marketing direcional para consumos, a gente tem aí alguns canais que são interessantes, que vão estar ligando fornecedores ou exportadores com os clientes. A gente tem aí os agentes, né, que podem fazer esse meio de campo, os atacadistas, né, que podem fazer também esse meio de campo, e os varejistas. Então a gente tem aí um fluxo contínuo que vai trabalhar desde a venda por catálogo, pela venda a domicílio ou por lojas próprias. Isso pode acontecer e isso vai aproximar diretamente aí a você do seu cliente. Então você vai atuar diretamente buscando o seu cliente. Nas intermediações, a gente tem aí também alguns potenciais com forças de venda, que seriam os agentes que vão estar trabalhando ali para poder chegar ou diretamente ao cliente, ou então vai estar chegando aí aos varejistas que vão estar repassando esse produto ao cliente. Então isso é uma forma também de você lidar, ou você lidar diretamente também com a força, sem a força de venda, já ligar diretamente entre o agente e o varejista. Já pensando também em outra forma de você lidar, seria você lidar diretamente com os atacadistas, né? Então você trabalharia com um fornecedor ligado ao atacadismo, e depois do atacadismo ele ligaria diretamente aos varejistas que vão chegar no seu cliente. E outra forma também é você trabalhar diretamente aí com os varejistas, né? Você pular essa etapa entre trabalhar com os atacadistas e varejistas e você já colocar esse produto à disposição. Ou seja, você tem vários canais para que você possa de fato entender ali esse contato, né, com o seu cliente. Geralmente os intermédios facilitam bastante essa implementação de marca, porque você tem aí como popularizar esse produto de uma forma muito grande. Então, quando a gente fala sobre atacado e varejo, fica muito claro que se você tem aí como distribuir muito melhor o seu produto por vários compradores, aí você garante ali um lucro até muito maior. Então, isso também é uma forma de a gente pensar e arquitetar um pouquinho mais quando pensa-se em marketing internacional, em você produzir e vender. Outra estratégia também que existe aí quando a gente fala sobre comunicação, né, seria você trabalhar com alguns tipos de comunicação para você poder alcançar os seus objetivos ali na hora de você trabalhar com o mercado internacional. Primeira coisa, você pode trabalhar sem nenhum tipo de mudança ou com adaptação, né? Então você tem aí como trabalhar com uma extensão ou com comunicação, com adaptação do produto ou dupla adaptação, aquele que você adapta tanto a comunicação quanto o produto, ou com uma criação de produto novo, que seria uma forma de você também partilhar dessa perspectiva. Falando agora um pouquinho sobre produto ampliado, a gente comentou um pouquinho agora há pouco, vamos falar um pouquinho sobre o que seria aí os atributos para você transformar um produto básico em um produto aumentado ou um produto ampliado. A ideia seria você trabalhar com 3 segmentos. A ideia é trabalhar com serviços de pós-venda, com garantia e com financiamento. Como você consegue trabalhar com essas 3 coisas aí? Então, a primeira coisa, serviços de pós-venda, que seria o estilo ou destino que você vai trabalhar, a embalagem que você está vendendo, as etiquetas, que seria a forma que você identifica a sua marca dentro do seu produto, e a entrega propriamente dita seria uma forma de você trabalhar com a pós-venda. Com a garantia, seria você trabalhar com produtos ou serviços básicos e produtos reais, para que você possa fornecer garantia daquilo que está sendo comprado. E com financiamento, seria a ideia de você trabalhar com a qualidade, com a marca, com o registro de marca e com a instalação. Isso tudo também facilitaria aí você ter um produto chamado de produto ampliado. Um dos modelos mais interessantes que a gente fala sobre produto no mercado internacional é o modelo de Shaw, que traz algumas indagações, ali, algumas perguntas, para poder deixar claro o pensamento e entender como você identifica o seu tipo de produto, o seu tipo de marca, dentro do seu contexto no mercado internacional. A primeira pergunta é: a qualidade e o processo de fabricação de nossos produtos são consistentes? Essa é a primeira indagação que você precisa entender quando você fala sobre produção de alguma coisa. Tem produto atributos suficientes para diferenciar os outros concorrentes? Se sim, a gente pode chamar ele de marcamos como nosso produto ou como política de marca, então você tem uma resposta fácil. Quando você pensa que não, a gente está trabalhando sobre commodity, ou seja, algo que seja sem marca, algo que não tenha tanta relevância. Ou seja, você vai trabalhar com insumos ou com elementos que são aí aplicáveis em bolsa de valores, que vão trabalhar com flutuação de dólar, então você está trabalhando com algo de baixo nível ali, de um nível mais base. Depois a segunda pergunta é: tem o fabricante mais poder e notoriedade do que o distribuidor? Primeira pergunta. Tem o fabricante relativa independência para comercializar os seus produtos? Sim. Então, se for sim, a gente pode chamar que a marca é do próprio fabricante. Se falar que não, a marca é do próprio distribuidor. Depois, a terceira fase desse modelo de Shaw, aqui ele traz o seguinte: existem diferenças entre os mercados demográficas ou psicográficas? A pergunta é:
Existe alguma diferença entre os mercados que estão sendo trabalhados? Se for sim, a gente chama de marca local. Se for não, a gente chama de marca global. E depois, a última fase para a gente poder identificar nossa marca seria: existem diferenças entre o mercado local e entre os consumidores que pretendemos atingir? Demográficas ou psicográficas, enfim, todas aquelas delimitações que a gente já tratou de segmentação? Se sim, então a gente tem aí uma segmentação do mercado e marcas. Então a gente tem uma carteira de marcas muito clara e a forma que você vai lidar com essa carteira. Se não, é uma marca única, uma marca que tem aí condição de atender todo mundo. Então, passando por esse filtro de perguntas, entendendo cada um dos posicionamentos, a gente consegue identificar como que é a nossa marca e como a gente pode estar lidando com essa marca dentro do ambiente que a gente está entendendo como segmentos que nós queremos atingir. Falando sobre criação de marca, a gente tem alguns cases aí, né? A gente tem aí algumas marcas que ficaram extremamente famosas no mundo todo, porque elas adaptaram a sua vertente, mesmo assim mantiveram toda a identidade visual, mantiveram todo o trabalho que foi feito para poder alcançar os objetivos. A gente teve aí as marcas mais famosas, né? Seriam as mais valiosas do mundo, a Apple, McDonald's, a Amazon, Samsung, Facebook, Disney, Microsoft, Google, Coca-Cola e a Toyota. São marcas que são para o mundo todo, têm grande valor de mercado, atendem todo o mercado e são marcas que saíram de um ponto de origem e se internacionalizaram. Aos poucos foram ganhando espaço dentro de outros mercados e hoje atendem praticamente o mundo todo. Então, existe aí um tipo de trabalho que pode ser feito com a marca para o nível mundial, uma marca que seja global, e também a gente tem algumas adaptações que podem ser feitas aí decorrentes ao público, ao segmento, né? Então, aquele momento em que a marca está se estabelecendo. E a gente também tem uma outra possibilidade que seria você adaptar a marca de acordo com a situação em que aquele país está vivendo. Isso também é muito comum e pode acontecer. Falando um pouco sobre a adaptação de marca, a gente tem aí algumas marcas que são famosas para a gente aqui no Brasil, mas que têm aí origem em outros países. E em outros países elas têm até outros nomes, né? Então, por exemplo, a gente tem aí o Dr. Oetker, que chama Camel em outros países, a Kibon, que chama Good Humor em outros países, o Burger King, que chama Angry Jacks em outros países, o Omo, que chama Persil em outros países, né? A Brastemp, que aqui no Brasil ela ganhou muita força, mas no mundo todo ela se chama Whirlpool. A gente tem a Hellmann's, que a gente tem a costume de chamar que é a maionese de Hellmann's, mas fora daqui do Brasil ela chama Best Foods. E a gente tem o Danone, que chama Danone em outros lugares aí do mundo. Isso é uma adaptação de marca para o mercado que você escolheu, um mercado segmentado. Então, algumas marcas olharam para o Brasil, entenderam que aqui no Brasil deveriam adaptar a forma, às vezes até mesmo a logomarca, ou trazer alguns elementos para poder popularizar, para poder disseminar de fato aqui a empresa nesse segmento, nesse país. O caso da Brastemp, eu acho que foi uma das mais claras sobre isso, né? Uma empresa que não pertence ao Brasil, que trouxe uma nova marca dentro da ideologia do pensamento brasileiro, traz o braço para poder já trazer uma harmonia, uma identificação direta com as pessoas, e foi feito um estudo para que entendesse aí se seria uma melhor forma de entrar nesse segmento desse país. E com certeza com muito sucesso todas elas. E existem também umas adaptações. Eu trouxe essas aqui que eu achei interessante e relacionadas diretamente à pandemia. Quando a gente fala sobre adaptação de marca, a gente está falando sobre algo que possa ser provisório, pode ser permanente, em que você vai estar observando e conduzindo uma marca a poder trazer novas soluções. A gente está num momento de pandemia e é oportuno falar sobre a pandemia porque algumas marcas já se adaptaram à situação. Então, o maior exemplo disso tudo foi o Mercado Livre, foi o que saiu na frente, mudando a sua concepção e sua logomarca para o momento de pandemia. Então, o comprimento, que seria o toque, que seria esse sentido de proximidade entre cliente e vendedor, se mudou-se o gesto, mas se continua com a ideia de trazer proximidade. Então, essa nova marca do Mercado Livre é um grande exemplo aí de uma adaptação sobre isso. Um outro incentivo foi do Itaú, colocando a máscara ali para incentivar as pessoas aí a se protegerem da Covid, e a mesma coisa Starbucks, trazendo aí uma adaptação à sua logomarca, que é tão famosa aí no mundo todo. Então, são adaptações que podem sim acontecer e trazem não só, isso não é só uma jogada de marketing, mas também trazem um contexto social por trás, fazendo com que a marca passe a impressão de que se preocupa muito com todo o contexto aí que está acontecendo naquele local. Então, a pandemia foi um exemplo, mas outras questões também podem ser utilizadas aí para poder adaptar marcas aí a realidades de cada segmento, de cada país que está passando naqueles momentos. Pode ser algo temporário, pode ser algo que fique aí de forma permanente.
falar agora um pouquinho sobre preço. Vamos dar uma mudada de chave para a gente poder entender. A gente já entendeu um pouco sobre produtos, vamos falar agora sobre preço e entender de fato quais são os objetivos do preço, por que a gente tem que precificar as coisas. Então isso é importante para você poder entender como que funcionam os custos no geral ali quando a gente fala sobre marketing internacional. A gente tem que entender todo um processo que acontece, processo logístico inclusive, para que você possa determinar os preços que você vai ter que praticar dentro do mercado internacional. Então a primeira coisa é definir o que é preço. Preço, na verdade, é o valor estabelecido e aceito pelo vendedor para efetuar transferência de propriedade de um bem. Então, a primeira coisa a gente tem que entender que preço, na verdade, é o valor. O preço é uma composição que inclui custos e, no caso de organizações privadas com fins lucrativos, também a margem de lucro que é almejada. Então, a gente fala sobre preço, a gente está falando sobre definir ali qual vai ser o valor que você vai receber de acordo com o produto que você quer disponibilizar para alguém que está querendo aquele produto. Então, essa é a primeira coisa que tem que pensar. E toda vez que a gente fala sobre venda, a gente tem que pensar em lucro. Então, ninguém tenta vender algo pensando em prejuízo, e sim recebendo margem de lucro acima daquele que foi feito, para você ter os seus custos operacionais, o seu custo de produção e, automaticamente, o lucro que você quer almejar, aquilo que você quer ganhar em cima daquele produto, daquele serviço. A gente tem alguns objetivos como preço, né? Então, o primeiro objetivo que a gente tem que entender seria a segmentação e posicionamento, que seria apoiar os esforços de posicionamento de um produto no mercado-alvo, ou seja, você definir que o preço ele tem que estar de acordo aí com o que você almeja para poder atingir aquele mercado. A gente tem vendas e lucros, que seria obter os níveis desejados de vendas e alcançar níveis projetados de lucro. A competitividade, que seria você trabalhar aí para competir em termos de preço relativo e ou a participação de mercado. E aqui tem um ponto importante, porque são várias questões que influenciam diretamente nos preços. Dentre elas, a gente tem aí várias taxas e flutuações e produções ali que tem que ser analisadas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobrevivência, obviamente, você tem que trabalhar com preço para que você possa sobreviver, que a organização tem aí condição de se manter. E responsabilidade social seria alcançar um padrão de responsabilidade social, ou seja, você alcançar um padrão em que você, o seu produto, o seu serviço e o preço que você estipula, ele possa trazer aí benefícios para a sociedade como um todo. Sobre os objetivos da formação de preço, né, apreciamento, a gente tem algumas questões aí que tem que ser lidadas, né, e trazidas à tona. A primeira delas seria você proporcionar a longo prazo o maior lucro possível. Então, toda empresa que tenta pensar em preço tem que pensar em trazer o maior lucro possível de acordo com aquilo que foi estabelecido, que foi projetado. Permitir maximização lucrativa e participação do mercado. Então, quando a gente trabalha com preços, a gente tem que trabalhar com algumas questões ali que tem que ser detalhadamente pensadas, como, por exemplo, como que esse preço vai influenciar nos preços de mercado. Então, eu não posso me basear 100% naquele meu concorrente, por exemplo, porque às vezes o custo de produção dele é muito mais baixo do que o meu. Às vezes a forma que ele vai estar trabalhando com a parte logística, ele tem mais desconto do que eu. Então, não pode ser 100% olhar para o cara que vende a R$2 ou vender a R$1,99. Isso não funciona. Tem que ser feita toda uma margem de estudos para você poder calcular, de fato, como você pode trabalhar com esses preços. Maximizar a capacidade produtiva, evitando ociosidade e desperdícios operacionais. De fato, quando você tem aí um estoque é prejuízo, a gente tem que tentar girar o máximo possível para poder fazer com que as operações aconteçam. Então, quanto mais você vende, às vezes vender num preço menor, mas vender quantidade maior, pode fazer rodar melhor a sua produção. Então, isso também é algo a ser considerado. E maximizar o retorno do capital empregado para perpetuar os negócios de modo autossustentável, ou seja, você tentar trazer com que o retorno para esse investimento que foi realizado, para poder fazer com que esse negócio tenha aí de fato um fluxo de vendas e produção e seja algo autossustentável, que tenha de fato consistência na hora que a gente fala sobre produção. E os preços do mercado internacional, a gente tem aí o preço como instrumento de marketing que diretamente afeta na conta de resultados. A gente tem alguns fatores que são condicionais aí para a fixação de preços, dentre elas a gente tem alguns que são assim muito claros, né? Como por exemplo a conversão da moeda no país importador. Primeira coisa que a gente tem que pensar é a taxa de câmbio, não tem jeito. A escassez de controle sobre preços impostos pelos intermediários, ou seja, depende da estratégia de venda selecionada, mas se o intermediário quer ganhar muito em cima do seu produto, você acaba tendo aí alguma dificuldade para poder entrar no mercado internacional. Os custos adicionais, que são fundamentais para você poder especificar, que é o transporte, os seguros, e impostos de importação, você tem vários aí para poder trabalhar. As margens para importação, para atacadista e para varejista, então depende do canal que vai ser distribuído o seu valor, mas você também tem as margens aí para poder lidar com a importação.
e o risco global que se assume. Obviamente, quando você trabalha com um mercado tão abrangente, você corre riscos aí de você perder recurso ou você ganhar. Então, de fato, esse ganha-ganha ele tem um delimitante muito maior, porque você talvez não consiga projetar com tanta clareza como que vai funcionar e como vai se comportar aquela venda daquele produto dentro de um mercado que você ainda não conhece 100%. Elementos de cálculo de preços e serviços comercializados em mercados exteriores. Então vamos entender um pouquinho sobre determinar essa determinação de custos, né, que pode ser custos fixos e custos variáveis, para você poder entender como é que você pode fidelizar e de fato formar um preço que seja aceitável. Primeira coisa, falando já sobre custos fixos, aqueles que já são imputáveis no preço do mercado interno, seriam os serviços de exportação e requerimentos, que seria toda a parte que vai estar lidando com o departamento de exportação, com assessoria, a alíquota de gastos gerais da empresa, que seria o percentual e as funções previstas na exportação, os sistemas de informação e de pesquisa de mercado internacionais que se referem, que são necessários se desenvolver, que são necessários ser criados para você poder fazer um estudo de mercado, uma pesquisa de mercado, a comunicação e informatização de gestão internacional, ou seja, como é que você vai estar se comunicando com todas as partes em cada um dos segmentos, quem são as partes interessadas e como é que vai funcionar esse fluxo de comunicação, e a homologação e adaptação de produto, que seria aquela parte de você adaptar aquele produto, aquele serviço para a realidade daquele segmento, daquele mercado. Já os custos variáveis, aqueles que são custos que vão sendo imputados aí no mercado interno, seria as comissões de gastos para a rede de comércio que sejam preciso contratar, ou seja, quando você vai trabalhar com um grande volume de exportação, você acaba tendo que trabalhar com gastos nessa compra de redes comerciais. Os serviços de pós-venda e garantias também são custos que vão sendo imputáveis ali como variáveis, você não consegue dimensionar com tanta clareza. E os câmbios, né, as taxas cambiais aí bancárias que trabalham muito com a cobertura de risco. Esses também são alguns custos variáveis que têm que ser imputados dentro do seu produto, do seu serviço. E o processo para a formação de preço, né? Então a gente tem que pensar aí que existem alguns elementos que são fundamentais, e a gente precisa entender também que existe aí alguns tipos de negociações que não dependem da empresa. Não simplesmente a empresa pode trabalhar com a determinação de preço, mas existem diversas aglomerações de empresas e de comércios que trabalham de forma internacional que dependem de um consentimento internacional. E a gente tem a Incoterm, que seria a ideia de logística, né, que vai estar lidando aí com esse tipo de taxação, pode-se dizer, em cada um dos momentos ali que você trabalha com importação. Então, a primeira coisa, para a gente poder entender, vamos segmentar e vamos trabalhar isso de forma bem mais clara, seria você conhecer, de fato, os preços do mercado selecionado, essa é a primeira coisa que você precisa entender, o preço máximo de venda que pode ser trabalhado com o público naquele mercado, as margens que suportam os intermediários, os custos de presença dos produtos nos postos de venda. Então, isso tem que ser mensurado. E depois que você fizer isso, tem que escolher um preço entre os custos totais e limite superior à segmentação de mercado, e o objetivo seria estar disposto a pagar. Se a concorrência for muito intensa, utilizar de alguns custos diretos, como os custos marginais, e os custos totais tendo atenção ao Intercoterm, que seria essa parte de logística, a aplicação com os gastos intermediários na distribuição física e a aplicação dos gastos de intervenção bancária. Falando um pouquinho sobre Incoterms, que seria essa ideia de você delimitar, isso aqui é uma organização que funciona para o mundo todo, que está trazendo aí algumas questões de padrão para que você possa lidar com os taxamentos aí que funcionam no mercado internacional, seja eles visam mais a parte portuária, mas também podem trabalhar com outros vios aí de transportes modais. Então a gente tem aí um esquema muito claro ali, que vem aí da ideia de você trabalhar com o vendedor, que seria a sua produção, você tem os custos da sua produção, os custos de alfândega, na hora que você vai estar levando esse mercado, esse produto aí para um determinado local, então você tem aí um aluguel de containers, você tem aí todo o processo ali que vai estar lidando antes de chegar no terminal de carga. Já no terminal de carga seria aquele processo entre você carregar um navio, por exemplo, está usando aqui um exemplo de navio, você conseguir carregar um navio, o custo para você poder alocar o seu produto dentro do navio cargueiro, o próprio aluguel desse navio, então você tem um taxamento que é feito por isso daí. Depois você tem o pagamento do terminal de carga do outro lado, no país de origem que você está trabalhando,
seria o terminal de descarga. Você tem a alfândega daquele país, né, que está sendo trabalhado, então você também tem os custos inerentes àquela alfândega, e você tem o comprador, né, que vai estar recebendo esse produto aí do outro lado. Então tudo isso tem que ser pensado ali com um fluxo contínuo, quando você pensa em trazer o produto de um lugar do mundo e levar para o outro lugar do mundo. Falando um pouquinho sobre as taxas que são trabalhadas, a gente tem aí taxas que são obrigatórias, né? Então, existem vários tipos de taxas e algumas o comprador que está trabalhando em cima disso, ou seja, a pessoa que compra é que vai estar pagando por esses serviços, e algumas quem vai trabalhar é o vendedor, aquele que está vendendo tem que cumprir, tem que trabalhar com essas taxas. E essas taxas todas têm aí um fluxo, esse mapa que ele traz aí de forma muito mais detalhada, mas existem algumas questões que são legais aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui a embalagem de exportação, que é algo que é 100% da responsabilidade do vendedor, formalidades de exportação, algo que pode ser com o comprador, mas geralmente você tem aí só uma adaptação na hora de você trabalhar com o local de recebimento, mas o restante está na mão do vendedor. As cargas de ponto de origem, o frete de forma interna, taxas portuárias de origem, taxas portuárias de destino, taxas de despacho, frete aéreo, né, ou oceânico, se vai depender, os portos de destinação, desembaraço alfandegário, impostos de importação, taxas de entrega no destino final. Tudo isso tem as pessoas que são responsáveis por esse tipo de processo e tem que ser mapeados, e essas taxas são fixadas de acordo com o mercado internacional, de acordo com o segmento que vai ser tratado e de acordo com os canais que estão sendo utilizados. Então, por exemplo, se você vai mandar um produto para um país saindo aqui do Brasil e indo em direção, por exemplo, ao Iraque. Você tem que passar pelo canal de Suez obrigatoriamente. Então você tem as taxas daquele canal que você tem que pagar. Se você vai passar aqui do Brasil e vai levar isso para o Canadá, ou então para, enfim, um país como o México, por exemplo, você tem que passar pelo canal do Panamá. Então são questões aí que você vão sendo trabalhadas de acordo com o destino que você está operando. Isso foram só exemplos, mas você tem outros canais aí, outras taxas, outros portos, às vezes portos que você tem que fazer câmbios intermediários, passar de um navio para o outro. Então tudo isso tem que ser pensado e tem que ser trabalhados aí para que você possa ter de fato aí uma busca aí e um encontro com essas vertentes ali no seu produto. Então tudo isso é passado entre comprador e entre vendedor, cada um tem o seu termo de responsabilidade, cada um tem os seus custos inerentes, tem também a transferência de risco, que vai estar lidando aí com as possibilidades entre esses dois setores, entre o produtor e o comprador. Então tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente pensa em trazer e importar um produto. Obviamente, se você conseguir produzir naquele mercado, naquele local, a sua produção for daquele local que você escolheu, o seu custo diminui porque você não tem todo esse tráfego que você consegue produzir naquele país de origem. Então isso também é uma outra abordagem. Mas caso você tenha que importar aquele produto, você tem que passar por todo esse nicho de operações para que você possa alcançar os objetivos. Fatores que afetam a fixação de preços do mercado internacional. A primeira delas é a natureza do produto, da indústria, localização dos meios de produção, os sistemas de distribuição e o mercado exterior, né, e as condições de pagamento. Tudo isso pode influenciar diretamente na hora de você precificar um produto. A gente tem aí alguns tipos de meios em comércio internacional de segurança. A gente tem aí um triângulo que traz aí algumas ações entre baixo risco e alto risco, entre maior vantagem e menor vantagem. Obviamente, por exemplo, pagamento antecipado, você tem um baixo risco. Você tem aí uma carta de crédito, o risco vai aumentando, uma carta de crédito confirmada, uma carta de crédito que pode ser relativa, documentos contra pagamento, documentos contra inspeção, crédito, consignação. Tudo isso você vai mediando ali entre maior vantagem, menor vantagem, entre alto risco e baixo risco. Isso é inerente a qualquer tipo de produção. E os preços de transferência seriam quando se vendem mercadorias de um país para outro dentro da mesma empresa, né? Ou seja, você tem uma multinacional e eu estou vendendo da minha sede para a minha filial, existem preços de fixação, né? Que seriam esses preços de transação, que são chamados de preços de transferência. Então, eles tendem a ser menores, e a vantagem de você trabalhar com essa estrutura seria você trabalhar com o custo real, com o custo padronizado, com os preços de mercado, com os preços de mercado modificados por conta dessa transferência, que ela é mais adaptada, então você tem aí como flexibilizar muito mais ali os preços, e um preço de negociado, né? Um preço que você possa trabalhar de uma forma flexível dentro desse momento ali de transferência de preço. Então, tudo pode ser feito aí em preços de transferência.
Olha, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo que é bem extenso, a gente pode falar muito mais sobre isso, mas é importante a gente entender por que existe a precificação, por que você tem que lidar com o seu produto, para que você possa, de fato, fazer todas as contas possíveis para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo quando a gente fala sobre internacionalizar marcas. Então, tanto na possibilidade de você lidar com a produção interna, como você fazer a exportação, existem diversas taxas e custos que têm que ser trabalhados, pensados, para que você não torne de fato lucrativo a ideia de você internacionalizar e você consiga de fato mensurar aquilo que pode ser um potencial de atuação para você no mercado internacional. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje e fico à disposição aí para dúvidas caso surjam aí, tá bom? Forte abraço para vocês.